Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando. Você já deve ter passado por situações onde você se via em um deserto, no meio de um vale, dificuldades, tribulações, perseguições, ou talvez você esteja passando por essas situações. Eu quero dizer através deste vídeo que Deus ele interfere nas nossas crises. E Deus também, ele manda as respostas para nós, até mesmo no deserto. Eu sou o pastor Júlio e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Deixa eu te contar uma passagem bíblica, uma história da Bíblia Sagrada. E esta história está lá em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 27. Diz esse texto que um rei chamado Mesa, ele é rei dos Moabitas. Ele se revoltou com o rei Jorão, o rei do norte de Israel, né? Porque você sabe, você é um estudioso, uma estudiosa da Bíblia Sagrada, sabe que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, com os 10 tribos, que a capital era Samaria, estava sendo reinado pelo rei Jorão, um rei idólatra, profanador, murmurador. Basta dizer que os pais de Jorão eram Acabe e Jezabel. E aí você já tira a sua conclusão. Ele era um rei atribulado, não seguia os caminhos do Senhor. E o reino do sul estava sendo reinado, o reino do sul com 2 tribos, e a sua capital era Jerusalém. Estava sendo reinado por um homem de Deus, chamado Josafá, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Mas voltando aqui ao rei Moabita. Ele se revoltou contra Jorão, o rei do norte, e ele fez guerra contra Jorão. Jorão ele passa seu exército em revista e ele percebe que o exército não ia conseguir vencer os moabitas. O número do exército de Jorão era menor. O que ele faz? Ele pede ajuda ao rei Josafá, o rei do sul, do reino do sul. E Josafá, um homem de Deus, ele diz para Jorão: eu sou contigo, pode contar comigo nessa peleja. E Josafá não vem sozinho, além de trazer o exército dele, ele também convida o rei de Edom para os 3 lutarem contra os moabitas. E olha que interessante, a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada conta, que esses 3 exércitos, o exército de Jorão, o exército de Josafá e o exército do rei de Edom, quando eles foram para a guerra, eles entraram no deserto e eles se perderam, ficaram andando em círculos. E o tempo foi passando e no deserto, você sabe, não há água. E todos começaram a sofrer, começaram a ficar com sede. Eles tinham os animais que também estavam com eles, e começaram a ficar preocupados. E aí aconteceu 2 coisas muito interessantes. Jorão, que eu disse anteriormente, murmurador, o que aconteceu? Um homem que não temia Deus, começou a murmurar e acusar aquela situação que estava acontecendo. Ele acusava Deus, falando que o culpado deles estarem passando aquilo ali era por causa de Deus. Enquanto Josafá e o rei de Edom, eles não estavam culpando Deus. Eles estavam querendo ouvir a voz do Senhor. Por quê, pastor? Já vou explicar. Deixa eu voltar em Jorão, que estava murmurando. Você já percebeu que as pessoas que não temem a Deus, quando se veem em uma situação contrária, de dificuldade, querem logo acusar um próximo ou até mesmo a Deus pela situação que estão passando? Sendo que Deus nos dá livre-arbítrio. E muitas vezes
a situação contrária que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, são resultados das nossas próprias escolhas? Somos nós que pegamos a prova com a mão? Somos nós que decidimos ir por um caminho que nós sabemos que não é certo, não podemos ir por aquele caminho, mas a gente é teimoso e a gente vai. E depois ficamos culpando a Deus ou o próximo. E não é desta forma. Você lembra lá no Éden, quando Adão pecou, e Deus falou para ele, confrontou o homem ali, e disse assim: Adão, por acaso comeste do fruto que eu ordenei que não comeste? Qual foi a resposta de Adão? Ele disse: não, Senhor. Já começou a se defender, né? Ele disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele jogou a batata quente para Deus. Quem deu a mulher para Adão? Deus. Então ele falou: foi tu que me deste a mulher, foi a mulher que tu me deste. E nós temos esse erro de queremos culpar a Deus, o próximo, e nos ausentarmos das nossas responsabilidades. E eu disse que Josafá e o rei, o outro rei de Edom, eles estavam buscando ouvir a Deus. Por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus, quando eles passam necessidades, passam dificuldades, passam pelo meio do deserto, passam no meio do vale, eles querem ouvir a voz de Deus, sim, e entender qual é o propósito naquilo tudo, naquela dificuldade, naquela provação, naquele deserto, porque eles sabem que tem um motivo, tem um propósito para aquilo. E eu quero explicar para você que o deserto na nossa vida, ele tem um tempo determinado para começar e também para terminar. Não é, hoje você pode estar no deserto hoje, mas você não vai morrer no deserto, porque Deus, ele vai te dar escape, ele vai fazer um milagre na tua vida e você vai glorificar o nome dele, testemunhar das verdades e do poder do nosso Deus Altíssimo. Aleluia! Receba a tua vitória em nome de Jesus. E nós temos que fazer como Josafá e o rei de Edom. Nós temos que entender e não dizer para Deus assim: Deus, por quê? Mas nós temos que dizer: Deus, para quê? Qual é o propósito, Senhor? Entenda que o deserto é faculdade do Espírito Santo para nós cristãos. O deserto é onde Deus forja o nosso caráter, é onde Ele nos prepara para que nós possamos receber uma bênção grande. Se você não estiver preparado para receber a bênção do Senhor, então você não vai receber. E o deserto, ele te prepara. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa interessante que eu aprendo nisso daí é que se nós queremos ouvir a voz do Senhor, é necessário nós descermos. O rei Josafá e o rei de Edom, eles buscaram a face do Senhor, a vontade do Senhor. E quando eu falo descer, significa se humilhar, rendição e reconhecer que só Ele é Deus, que Ele tem a resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Aleluia! Uma outra lição que a gente aprende é que quando eles foram buscar o homem de Deus, Eliseu, e pediram uma palavra do Senhor, Eliseu, quando ficou na frente do rei de Jorão ali, do rei Jorão, Eliseu disse no versículo 14 assim para ele, disse assim, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, e cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, homem temente a Deus, servo do Senhor, eu não olharia para ti e nem daria atenção para você. Olha que coisa forte que ele disse para um rei. Mas, queridos, aqui tem uma coisa muito, muito extraordinária. Deus, ele honra servos. Deus, ele honra filhos. E você é filho, você é filha. Aleluia. Mas os grandes desta terra, os poderosos desta terra, eles têm que bater continência e reconhecer
que só Jesus Cristo é o Senhor, só o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! E ali, no versículo 16, o profeta Eliseu, ele diz assim: assim diz o Senhor, cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuvas, contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aí você fala assim, cavar poços, piscinas, buracos no deserto? Tá doido, pastor? Pirou? Querido, se Deus mandou você fazer, faça, porque Ele é Deus. Milagre não se explica, se vive. E sabe por que Ele mandou cavar poços? Porque quando o milagre veio, porque veio a água aqui, você vai ler o texto, veio a água e encheu todas aquelas covas, aqueles buracos que eles fizeram no deserto, e eles puderam ali saciar a sua sede. O milagre aconteceu no deserto. Sabe por que Deus mandou cavar poços? Porque senão a água ia passar direto. E assim acontece quando a gente não obedece à voz do Senhor. O milagre passa debaixo do nosso bigode e a gente só fica olhando o milagre passar, porque nós não obedecemos à voz do Senhor e não estávamos preparados. Aleluia, prepare-se para o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. E aqui nesse texto, no versículo 21 em diante, você vai ver que os moabitas de manhã, eles olharam para o horizonte em direção aonde o acampamento do povo de Israel. E quando eles olharam as águas no chão, eles tiveram a impressão de serem sangue. As águas estavam vermelhas, mas era o reflexo do sol na manhã. E eles olharam, os moabitas olharam e falaram, nossa, eles se mataram, eles brigaram entre si e se mataram. Vamos lá, vamos pegar os despojos da guerra, porque era comum eles saquearem os despojos da guerra, né, a conquista. E eles saíram e esqueceram de levar suas armas, os seus escudos. Eles foram naturalmente correndo. Quando chegaram lá, o povo de Israel que estava preparado, passou a fio da espada e matou todo o exército moabita. E eles venceram. Aconteceu a provisão e o milagre para aquele povo no meio do deserto. E eu quero orar pela tua vida e dizer que não importa o que você esteja passando, a dificuldade, pastor, eu estou no deserto, eu estou no vale, espere em Deus, confia em Deus e o seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder trazer essa mensagem até o coração do teu filho e da tua filha. Senhor, abençoe esta vida, abençoe este lar, esta família. Eu declaro a vitória, Senhor. Deus, não importa o que os teus filhos estejam passando neste momento, o deserto que eles estejam enfrentando, eu sei que a tua provisão, o teu milagre está chegando e vai ser grande o que o Senhor vai fazer. Vai ser tremendo e poderoso na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus e desde já, a nossa oração, o nosso louvor é de gratidão por tudo que o Senhor vai mover ao nosso favor. Em nome de Jesus, dias melhores virão para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ter um dia ricamente abençoado no Senhor, uma semana de honra em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Comente também, deixa o seu comentário, é muito importante, tá bom? Um beijo no seu coração. Shalom.